porque ele é a tchutchuca do PCC. Ele é o que eu não vou poupar. Eu, antes de fazer minha pergunta, vou dar um depoimento aqui de que realmente essa relativização feita pelo ex-presidente Bolsonaro chocou muita gente. Eu, particularmente, não acho aceitável a gente banalizar a agressão física, dizendo que a pessoa provocou e tudo mais. Isso é muito perigoso, inclusive, para quem é de direita nesse país, porque a gente sabe que existe um salvo-conduto para comunista partir para cima, né, e ficar por isso mesmo. Então, acho muito temerária a postura do ex-presidente, lamento muitíssimo, e quando eu discordo, eu falo com a minha independência de sempre. A pergunta que eu quero fazer é exatamente na linha do que o senhor trouxe aqui. Uma mudança de postura. Isso tem a ver com algumas pesquisas recentes que mostram um certo platô que sua campanha teria atingido? É uma forma, talvez, de se comunicar com o eleitor mais moderado, ou que não consome política de forma mais assídua, e que nesse primeiro momento a sua estratégia chamou atenção para o senhor se tornou mais conhecido, conseguiu subir ali e embolar os 20%, isso sempre assumindo que as pesquisas são reais, a gente sempre desconfia, mas assumindo que está embolado, seria então uma mudança de postura para conseguir furar esse obstáculo e se comunicar com o eleitorado que, de alguma forma, tem mais rejeição por uma postura agressiva? Na verdade, eu não tomei nenhuma decisão até hoje amparada em pesquisa. Falo de todo o meu coração. Aí a campanha fica estudando pesquisa o dia inteiro e fica me persuadindo para gastar o pouco dinheiro que tem para pagar um instituto de pesquisa, passar uma pesquisa para nós e tal. E eu não gastei, não vou gastar nenhum real com isso. Eu, de fato, uso a pesquisa para zoar os candidatos que vivem preocupados, né, com essa situação. O Datafolha hoje, na hora que terminou o debate, eu perguntei para uns 20 jornalistas quem acreditava nele, 4 levantaram a mão. Então, tipo assim, se jornalista com a sua maior sendo militante não acredita, imagina a gente que não depende disso, né? Seguindo o Veritá, turma, o Veritá que acertou, inclusive tem um grande elogio do Tarcísio na última eleição. A Folha de São Paulo colocava muito parecido o resultado, só que com os players trocados de posição. Ou seja, a Veritá foi a única que acertou e a Folha de São Paulo sempre passa vergonha. A Datafolha, desculpa. Eu, de verdade, eu segui nessa proposta com arquétipos, eu estou transitando em arquétipos, e esses arquétipos, né, eles estavam vindo todos metralhando. Vamos colocar a tese que o Marcel é bandido. Aquele processo criminal que eu tomei é uma relação de trabalho, né? Verdadeiramente, nunca tive uma vantagem naquilo e acabou com a minha vida por 13 anos, mas eles criaram um super monstro. Eu falei, então se vocês estão dando essa energia, vocês vão ter que aguentar agora, a metralhada. E aí qual foi a tese que eu segui? Segui a tese de fato de mostrar o que o marqueteiro não dá conta de esconder. E ali mostrei cada comportamento e eu iria continuar, confesso para você. Várias pessoas que são bem ponderadas, como o Felipe Sabará, o Sintra, né, que foi a primeira pessoa que eu coloquei para ser o secretário da Fazenda, ele está no processo seletivo para isso, é um grande conselheiro da nossa campanha. Todo mundo já vinha me pedindo para fazer, mas eu precisava chegar até no desgaste máximo para falar, agora já chega. Sobre teto, meu teto era 7% quando eu estava com 5%, aí depois falou que era 12%. Nisso, eu sou sem teto. Eu conquistei essas pessoas antes de entrar na eleição, cara. Eu tenho muitos alunos, eu tenho 200 mil alunos na cidade de São Paulo. Eu tenho 1,5 milhão de alunos no Brasil. Eu sou assistido por bilhões de pessoas. Aí você fala assim, não, você tá de brincadeira. Vou te mostrar aqui. A conta é reserva, tá? Essa conta do Instagram, é bom que todos vejam para entender o porquê que eu tô falando isso. Olha isso aqui, ó. Essa conta do Instagram, ela tem 3,5 bilhões de visualizações. 3,5 bi. Tá aí, ó, debaixo de painel profissional. 3,5 bi. Ou seja, você tem uma conta de Instagram completamente nichada, com 3,5 bilhões de visualizações, você tem um canhão nas suas mãos. É um canhão que é mais forte que diversos canais de televisão somados. É uma audiência descomunal. Sou a única pessoa do mundo que dá conta de postar 80 reels num dia. 80 reels, 80 conteúdos numa mesma rede social e as pessoas assistem o tempo inteiro e posta até de madrugada e tem gente assistindo, comentando e compartilhando. O que eu quero falar com isso? Eu estou inaugurando uma fase nova na política. Quando o Lula precisou ser redesenhado em 89 ali,
Ali lançou a época nova dos grandes marqueteiros e agora eu estou mostrando que voltar para o arroz com feijão e mostrar a sua realidade, saber, né, ter inteligência emocional, trafegar nos arquétipos e conseguir desestabilizar e mostrar o caráter de cada um na campanha, sai muito barato. Pra vocês terem a noção, sou o único que não tem dinheiro público. Hoje eu desmascarei ali todo mundo, foi muito ruim, inclusive, para Marina Helena, que ela ficou muito desconcertada porque ela falou, eu não estou falando isso para diminuir ela, estou falando porque foi a verdade. Ela falou que não concorda em receber dinheiro público, mas recebeu 2 milhões de dinheiro público. Ou seja, não concorda, mas aceitou. Ou seja, 5 candidatos receberam 100 milhões de reais. Até a data do debate, aí foi ver agora, já ultrapassou esse número. Você imagina, você vai fazer um concurso público, você tem que pagar. Você vai tirar sua carteira, você tem que pagar. E para votar, você tem que pagar 100 milhões de reais. Você tem que votar nos caras para fazerem propaganda enganosa na televisão e no rádio. Para pagar influenciadores para falar mal dos outros, para usar tráfego pago, sujando a rede social inteira, com o nosso dinheiro. Eu acabei de bater 3 milhões de reais de doação e quero deixar claro uma coisa. Doações de 50 centavos, 50 reais, 20 reais, completamente aleatórias do povo. O povo que pode. Agora, fundo eleitoral é do povo que não pode. É gente passando fome. Lula, como é que o Brasil está com gente em situação... Você que fala isso, né? Falou na França, lá, através da sua esposa. 34 milhões de pessoas em situação de miserabilidade e fome extrema. Tá com fome? 30 milhões? Por que você deu 30 milhões de reais para o Bolis? Ou seja, essas pessoas não respeitam a nossa vida, não respeitam o nosso país. Esse fundão eleitoral é a legalização do mensalão, de Valdemar Costa Neto. Esses caras não nos respeitam. E aqui eu quero lançar um movimento. Gostando de Pablo Marçal ou não vote em candidato que usa fundo eleitoral. Dê uma resposta na unha para esses caras. Não vote quem compra voto. Não vote em pessoas... Gente, 45 dias de eleição e esses caras terem a capacidade de gastar 100 milhões de reais. Você que ganha um salário mínimo, você sabe o que é 100 milhões de reais? 100 milhões de reais é uma turbina de fazer diversos hospitais. Dá para mudar a vida de milhões de pessoas, o tal dos 100 milhões de reais. Criar benefícios permanentes, onde as pessoas de fato podem mudar de vida com isso. E para finalizar, que você trouxe a questão do Bolsonaro, hoje foi um grande dia para ele. Eu acho que ele foi picado pelo Silas, o Silas sem controle, né? Ele fez talvez 10 vídeos da minha pessoa, e ele deve ter contaminado ali o coração do Bolsonaro para ele se posicionar em relação a mim. Vocês nunca vão me pegar o rol das pessoas que se levantam contra o Bolsonaro. Eu reconheço que Deus levantou ele, ele é o primeiro presidente de direita, mas eu não consigo que ele tem um perfil de Saul, para quem conhece. E Saul, ele mesmo se destrói sozinho. E vocês não vão me colocar no hall de pessoas que vão se levantar contra o capitão. Mas hoje foi um grande dia de ver ele relativizando, falando que eu exagerei. As aulas que nós pegamos, nós todos ficamos exagerados, porque se ele falou que como controlar o da terra, as pessoas que ficam com raiva das coisas que ele falou ao longo dos 27 anos ali na Câmara dos Deputados. Hoje foi um grande dia para analisar o comportamento de muita gente. Você tem falado muito em mudança mental do povo brasileiro. Explica melhor o que você entende isso e como isso já está sendo utilizado na sua campanha eleitoral à Prefeitura de São Paulo. Esse povo não tem nem dimensão do que eles entraram. Se juntar mais uns 50 candidatos todos, eles vão perder a eleição do mesmo jeito. Com verdade, oficialmente a campanha foi hoje e vai ser tenebroso. Os mecanismos que a gente vai usar, tudo dentro da legalidade, eles estão desesperados. Eles não imaginam o tamanho da dimensão que é a tecnologia. Esses caras usam, por exemplo, o Boulos. O Boulos está com 66 milhões de reais na campanha dele agora, que eu acabei de ver. Ele vai gastar esse dinheiro dando pelo menos 30 para o marqueteiro. Para o marqueteiro fica assim, fica assado. E eles vão gravar vídeos. Por exemplo, eu amo ver o direito de respostas que eles dão no meu Instagram, é destruir a vida deles. Que inclusive eu uso para baixar o lead. Eles não sabem nem o que eles estão fazendo. Então, quando eu fico incitando coisas, né, em relação a eles, e eles dão direito de resposta, é o que mais dá engajamento no meu Instagram, e eu ainda mando compartilhar. E a galera tá toda na zoeira. E destruindo a imagem deles, eu consigo alcançar mais gente, com like, que é um negócio aí no tráfego pago, que diminui a despesa com tráfego de forma absurda. Absurda. Então, assim, eles não estão preparados para o que a gente está fazendo. Eu tenho que agradecer mais do que nunca. Arruma outro carregador para mim.
eu tenho que agradecer aos jornalistas, né, aos militantes que têm me ajudado a fazer cortes impressionantes. Mas o debate, de fato, eu vou entrar como a gente inaugurou hoje a campanha, ele vai ser propositivo, eu vou usar esse arquétipo, que é o meu normal, tá? Esse governante, esse cara centrado, que agora não tem o porquê. Não adianta ficar falando proposta de quem não tem viabilidade emocional, física e lógica para governar uma cidade desse tamanho. Agora, sobre as campanhas, a gente vai ter que rever, porque a gente vai ser eleito com a menor quantidade de dinheiro visto na história até hoje. Né? Ninguém nunca viu, não dá para ser eleita vereador com o dinheiro que eu estou usando. Só que por que vai acontecer? Porque as pessoas estão querendo a novidade. Não tem ninguém na cidade de São Paulo que não queira prosperar. Não tem ninguém na cidade de São Paulo que não tenha vontade agora de falar, eu quero mudar de vida. E eles sabem, no fundo, que não vai mudar de vida colocando nenhum desses caras. É só mostrar, o grande lance nesses 15 dias que falta para acabar a eleição, é mostrar a viabilidade de a pessoa mudar de vida. E nós vamos fazer isso, nós vamos levar 2 milhões de empregos para as periferias, o único que está propondo soluções inovadoras para trânsito, mobilidade, sou eu, nenhum outro está propondo nada disso. Ali está muito arroz com feijão e as pessoas já cansaram disso. Então, em relação ao digital, as perseguições me ajudaram, acho que teve grandes pontos, sabe? Aquela carteira que eu consegui emplacar do Bolis tentando tomar a carteira, foi o vídeo mais assistido antes da cadeirada. Primeiro, aquele dedo no nariz foi o mais assistido, né, da história recente aí da política. A carteira ficou impressionante porque quando a gente cria um método de memificação de algo, as pessoas começam a usar até contra vídeos de futebol. Coloca lá a taça do Corinthians e do Palmeiras e fica tentando tomar a taça de campeão mundial. Eles usam para vender nas empresas, eles usam um meme e aí ele perde completamente dimensão e a gente domina isso. Então eu preciso do fato. Muitas vezes eu estava ali emplacando, porque eu não tenho 1 minuto de televisão. O Ricardo Banana, ele tem 10 minutos por dia. Você ter 10 minutos por dia de televisão, seu canhão é um negócio mais absurdo do mundo, o rádio. Eu recebi todos os dias pessoas. Aí agora ele vai ter que aguentar, porque ele é a tchutchuca do PCC. Ele é o que eu não vou poupar. Não vou poupar porque foi um canalha comigo. E de fato, eu só estou nessa eleição porque tiraram o Salles e não tinha ninguém de direita. De fato, tem um vácuo. Eu não iria participar dessa eleição. Eu estou no meu auge, humanamente falando, com as minhas empresas, com tudo que eu construí na internet, eu estou no meu auge. Ou seja, não faz sentido nenhum eu mexer com política, só que eu tenho um coração voltado para o povo e eu não vou deixar essa cidade ir para o buraco, nem virar pó e ninguém cheirar essa cidade. Ô candidato, falando do futuro, como é que seria, com o Pablo Marçal prefeito, como é que seria a relação do senhor com o governador Tarcísio, que está dando apoio direto à campanha do Ricardo Nunes, aliás, está bem envolvido, engajado com a campanha do Nunes, e com o presidente Lula? Eu acredito que toda relação com outros poderes tem que ser republicana. Agora, o Tarcísio é um cara que eu gosto de graça. Ele é um burocrata, né? Ele não é uma pessoa que morre pelos princípios, valores e propósitos do nosso país. Ele não é aquele cara patriótico igual a gente. Ele é um cara que se afasta dessa pauta e todo mundo aqui que entende o que eu estou falando sabe que ele se afasta disso. Eu acho que dificilmente o Tarcísio vai ser presidente do Brasil um dia por conta disso. Tem que ter alguém apaixonado, num nível completamente diferente. Ele é um burocrata, ele é um cara que é bom em cuidar ele é analítico, ele é um cara que gosta, ele tem um perfil psicológico chamado conforme. Ele não gosta de caras que tenham ousadia igual eu. Ele não suporta, inclusive. Então, eu vejo um desespero nele no período eleitoral, em relação ao Bananinha, que chega a dar até pesadelo na vida dele, de ter um cara completamente diferente do perfil do Nunes, porque o Nunes aceitou tudo que ele pediu. E aí ele fica imaginando de ter um cara igual eu e eu falar, não vai fazer isso, aí vai dar prejuízo para a cidade. Aí ele já imagina que isso pode deixar ele até sem dormir. Mas eu entendo que essa relação é eleitoral, né? Depois que passar esse momento eleitoral, acho que nós vamos voltar ao normal. Eu tive ali no palácio com ele e fiz o combinado. Falei, Tarcísio, respeita a sua posição em defender o Nunes, não toque no meu nome. E eu falei para ele, 100% das vezes que você tocar no meu nome, eu vou devolver energia. Como ele falou pro Nunes que eu tô derretendo, eu vou deixar aqui, carinhosamente, provisoriamente, um apelido para ele, espero que não pegue. Ele é o Goiabinha, tá? Dupla Bananinha e Goiabinha. Goiabinha por quê? É verde por fora e vermelho por dentro.
Espero que não pegue, Tarcísio. E espero que eu remova e consiga, sem maiores danos, tirar esse apelido até o final dessa eleição aí da sua pessoa. Não toque no meu nome. Você sabe que eu te respeito, mas se você, de fato, quer mergulhar nesse embate eleitoral, o Bolsonaro tinha te dado o código. Não acabe com a sua carreira defendendo o Nunes. Apoiar uma coisa, atacar outra pessoa que tem o mesmo lado que você, pode ser um suicídio eleitoral. Então fica com bananinha, é provisório, tá? Ninguém nunca lançou um apelido provisório em alguém, mas eu estou lançando e eu vou revogar ele no dia 6 de outubro, às 20h30, horário de Brasília. Eu vou tirar esse apelido do governador. Goiabinha é o nome. E faz o M aí quem está assistindo. E com Lula, candidato, como é que seria a relação? O que é que o senhor imagina? Eu vou ter 208 ligações para o Lula. A gente precisa de dinheiro federal para terminar muita coisa. Eu quero criar o Vale do Nióbio, que é um lugar ali onde você vê hoje a CEAGESP. Eu quero dividir a CEAGESP em duas. Uma na Zona Leste e outra na Zona Norte. Por quê? Para deixar conectado ao Rodoanel, para tirar esse fluxo pesado de caminhões de dentro da cidade de São Paulo. E ali naquela área que é federal, eu quero fazer o Vale do Nióbio para colocar todas as startups de tecnologia e investir grana pesada em ciência e tecnologia para os nossos jovens entenderem o futuro, as tecnologias do futuro, e o Vale do Nióbio vai ficar bem ali naquele lugar. Para quem não sabe o porquê do Vale do Nióbio, o Vale do Nióbio é porque lá na Califórnia tem o Vale do Silício, né, que é usado para a computação. Eu quero usar esse Vale do Nióbio mostrando que a gente vai usar a nossa inteligência para a corrida espacial. O nióbio, para quem não sabe, 95% da reserva mundial de nióbio é do Brasil. E a gente tem um nióbio controlado pela Bolsa de Metais de Londres. E eles colocam o preço do nióbio a preço de lata. E a gente tem que corrigir isso, né? Nós que somos o detentor do nióbio. O nióbio, e tanto o nióbio como o grafeno, o grafeno, para você ter uma ideia, ele é 200 vezes mais resistente que o aço e 50 vezes menos espesso do que uma folha de papel. E o nióbio, por que usa na corrida espacial? Para aumento de velocidade precisa de ter mistura, né, com algumas substâncias em que essas substâncias faz com que a espaçonave não exploda e reforça esse conteúdo espacial. E a gente vai ter isso, vai ser muito forte essa frente nossa de tecnologia. A gente não tem nenhum deles falando de tecnologia, nem de futuro. Esses caras são tudo atrasados. Esses caras, eles se quisessem ser prefeito da cidade de São Paulo, deveriam ser há 400 anos atrás, quando São Paulo tinha 70 anos. Agora, completando 500 anos de cidade com fraca, me dá até uma alegria de estar envolvido nesse processo. Nós vamos levar essa cidade de volta para o futuro. Candidato, deixa eu pegar daí então. O senhor tem defendido a questão do empreendedorismo, que faz tanta falta assim no Brasil. Mas agora o senhor colocou de uma forma que pareceu, ou pode parecer para alguns, que o Estado, no caso a Prefeitura, seria fomentadora, inclusive de setores específicos. O Lula quer criar uma empresa para competir com o Elon Musk, por exemplo, né? E condena todas as privatizações. Só para esclarecer, o que o senhor está falando é um ambiente favorável aos negócios, mas que a iniciativa privada tenha o protagonismo. Vamos lá. Eu jamais quero fazer o Estado ficar maior, porque senão vai custar do couro seu, e se a gente sai e deixa o Estado grande, vai ter que arrancar seu couro para continuar colocando a companheirada lá. Eu sou a favor do Estado eficiente, e cada vez que a gente avança um degrau de eficiência, nós vamos diminuir o tamanho do Estado. É isso que todo mundo tem que saber. Iniciativa privada, para quem nunca viu a expressão, é o povo. Iniciativa privada é o povo, e o povo, cada um do povo tem um CPF, e aqueles que têm gestão, capacidade emocional, network, tem conhecimento, know-how, ele vai lá e registra um CNPJ. De novo, é o povo. Empresas não são do mal, empresas são do povo. Então isso é muito interessante. Vai ter um negócio da cidade de São Paulo, já respondi a pergunta, que vai se chamar GDB, que é Gestor de Bairro. São Paulo tem 48 mil ruas e praças, 28 mil quadras. Eu vou colocar uma dupla, essa dupla vai dar manutenção em 10 quadras. Pequenas manutenções, limpeza de placa, corrigir buraco em calçada, eles vão fazer toda a zeladoria. Você imagina uma cidade inteira mapeada, com zeladoria, e essa zeladoria, ela ao invés de dar para uma empresa gigantesca para ter stand de funcionário, vai custar uns 300 milhões de reais do erário nosso, ao invés de ter uma empresa, nós vamos colocar 50 empresas pequenas.
que vai ser o grande modelo de gestão que vai ter na Prefeitura de São Paulo? Ao invés de assumir isso, para depois entrar uma companheirada e quebrar essa função, nós vamos dar isso para 50 empresas pequenas. Aí você imagina, ao invés de ter uma empresa que de fato vai cuidar de 3 mil funcionários, eu vou colocar isso em 50 empresas pequenas e já deixar no contrato um quartil que as empresas que não conseguirem bater o mínimo de qualidade do resultado já vão perder o contrato e abrir para novas empresas entrarem. Ou seja, esse é o detalhe. A gente não precisa de grandes caras que recebem 7 bilhões, 8 bilhões em contratos. A gente precisa de grandes contratos para pequenas empresas. Fazer com que o serviço seja altamente competitivo, medido por qualidade, e essa qualidade, quando ela é inferior ao mínimo aceitável, a gente já abrir concorrência para outras empresas também entrarem. Eu não quero grandes empresas tocando, eu quero que esse modelo de competição faça com que o cidadão da cidade de São Paulo se torne um cliente. Eu quero deixar uma coisa bem clara. Na cidade de São Paulo, todo mundo escreve aí, faz o M28. Na cidade de São Paulo, o que a gente tem que aprender é o seguinte. Hoje, ninguém entende a dimensão do que é esse dinheiro público. Ano que vem a gente tem um recorde de 120 bilhões de orçamento. Eu vou dar uma dimensão para todo mundo que está assistindo, para vocês pegarem um fio da meada. R$1 milhão em segundos são 11 dias. R$1 bilhão em segundos são 32 anos. 120 bilhões são 3.800 anos. Nós estamos falando de quase 4 milênios em segundos. Por que eu estou falando isso? Para você entender a dimensão que é o dinheiro da cidade de São Paulo. Agora, você imagina o que os marqueteiros estão fazendo agora. Eles tratam você como patrão só 1 minuto, aquele 1 minuto que você fica na frente da urna, para tomar o voto. Inclusive, o horário eleitoral não é gratuito, o horário eleitoral custa 100 milhões. Eles estão recebendo de você para fazer essas propagandas enganosas, para você ter que dar, como dono, um destino para a cidade. E depois que você apertou confirma, que se vire. Esse é o recado deles. Você não tem voz. Eu quero te falar que se você votar no 28, pela primeira vez na história, em 470 anos de cidade, eu vou tratar a prefeitura como família e como uma empresa. Família para cuidar de quem não dá conta de cuidar de si mesmo, e como empresa servindo o principal cliente. Você vai ser um cliente de luxo, você vai ter a sensação de ser um cliente premium de um banco. Se você não for atendido a tempo, nós vamos te indenizar. Ou seja, vocês vão entender que em 18 semanas vão zerar os exames na cidade de São Paulo. Se em 18 semanas eu não zerar isso com o corpo de saúde nosso, em 18 semanas eu vou dar um cheque na sua mão. Se eu não conseguir cumprir em datas a questão de transformar as moradias que estão em madeira e lata hoje, eu vou te dar um cheque moradia e você vai construir. Não tem como. Ou a gente cumpre, ou então eu te dou o cheque, o dinheiro vai estar na sua mão, assinado pela Prefeitura de São Paulo. Você é um cliente. Não vou admitir você ficar sendo tratado como alguém que não manda nessa cidade. Vai ser a primeira vez que você vai ter uma sensação de cliente bem atendido.